Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, hoje teve uma guerra sinistra aqui no meu servidor. Mano, o foda é que eu não consegui gravar. Eu até gravei, saca? Só que na hora que eu fui salvar, parece que deu um erro. Eu acho que não tinha espaço suficiente na minha galeria e o vídeo não salvou, galera. Mas foi uma luta sinistra. Ó, pra quem não tava aqui, eu vou narrar como é que foi a situação. A gente foi encarregado, a minha aliança foi encarregado de pegar esse posto 3 e o 4, né? E adivinha quem ficou encarregado de pegar o posto 4? Claro, este aqui que vos fala. O Alex aqui pegou de boa, amigo meu. Esse aqui é da minha aliança. Tava aqui pegando meu postozinho, né, avançado. Cadê? Tava de cá. Parei minha basezinha aqui, ó. Tô sem TP. Coloquei minha base aqui, os meus colegas ficaram aqui embaixo, me protegendo. Peguei ali 20%, né? Porque quando você manda aqui, você tem uma porcentagenzinha ali. Foi aparecendo cara, mano. Só aparecendo cara. Mas cara que a gente conseguia vencer. Então até aí, tava de boa. Tava com a minha basezinha aqui, uns caras me atacando, beleza. Tudo pareado, entendeu? Aí apareceu... Acho que apareceu... Um cara... Apareceu o Smoked, esse aqui, ó. VIP 18, que é da nossa facção rival. Inclusive, eu nem mostrei pra vocês, mas saiu ontem aqui. A nossa facção vai ser essa aqui, ó. A gente tá aqui contra o Smoked, né, que é um VIP 18, e tamo junto do Albitar, que é outro VIP 18 aí. Os dois são bem fortes. Então vai escutando qual é que é das ideias aqui. Parei minha basezinha aqui, beleza? Chegou o Smoked, mano, meti o pé. Fui e chamei o Albitar. Falei, mano, o cara tá aqui. Aí ele foi e falou assim: tô chegando aí. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, pra não falar que eu tô mentindo. Mandei lá, ó, Smoked está aqui. Ele, vou atacar ele, vou atacá-los. Falei, não, vou botar pra gravar. Mano, hora que o Albitar pousou a base dele aqui, todo mundo começou a atacar ele. E quem era da facção começou a curtir a base dele, saca? Então começou a subir um monte de coração, mano, muito doido. Aí tava ele aqui, o Smoked aqui e eu no meio dos dois, meu irmão. Meti o pé, saí vazado. Perdi tropa pra caramba, eu tava com 45 mil soldados. Tô agora aqui com os meus 5 mil, um pouco ali, né, curando. E alguns pra pegar aqui também, mas, mano, me ferrei legal, olha pra vocês verem. Perdi tropa pra caramba. Perdi, esse cara me atacou também, o Saitama é outro cara forte pra caralho. Não, mano, me ferrei. Resumo da história, me ferrei. Essa que é a ideia. Mas vamos voltar aqui pro vídeo. Pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje sobre equipamento, beleza? Eu tive umas repensadas aí, mudei um pouco os meus conceitos também e decidi focar em outras coisas. Até os vídeos que eu fiz antes dos equipamentos, eu sempre recomendei a galera comprar aqui no Mercado Brilhante, né, os projetos míticos e tal, mas hoje eu mudei meu pensamento e eu tô focando agora nos projetos amarelos, tá? Inclusive teve até um cara que comentou no vídeo lá sobre essa situação, em vez de comprar o vermelho, compra o amarelo, né? E aí, a partir dele e também a partir do que a gente conversou nos grupos do WhatsApp e tal, eu cheguei à conclusão de que seria melhor investir nos projetos amarelos em vez dos míticos, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô fazendo essa mudança. Pessoal, se você reparar aqui, ó, claro que eu já tenho bastante vermelho, então assim, eu consigo hoje não focar nos vermelhos. Não é que eu tenho bastante, tenho 6 só também, né? Não é que eu tenho tudo também em vermelho, né? Mas assim, já tenho 6, tenho bastante. Pessoal, se você pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um canhão aqui, por exemplo, ó. Quando você tem uma bolinha, você aumenta o ataque do herói em 750, beleza. Quando você tem 2 bolinhas, você aumenta a taxa de crítico em 5%, certo? 3 bolinhas aqui, no caso, aumenta mais 750, né? E 4 bolinhas aumenta a taxa de crítico em mais 5%. Ou seja, se você colocar ali, né, o canhão em 4%, ele vai aumentar a taxa de crítico em 10%, né? E a quinta bolinha, pessoal, o que acontece? Ela só funciona em uma situação muito específica, que é, ó, se você reparar, a habilidade que ela libera ao ter a quinta bolinha, que seria a arma mítica, né? Ela aumenta o dano em contra-ataque contra o inimigo. O
Ou seja, contra-ataque, pessoal, é quando você tá ali, por exemplo, assim, no meu caso eu sou uma aeronave e eu tô lutando contra um míssil, eu tô numa situação de contra-ataque, entendeu? Então aí quer dizer que contra o míssil, esses 10% aqui de dano, né, funciona. Mas numa situação que eu tô contra a aeronave ou tanque, não funciona, entendeu? Já o crítico, né, tanto o ataque quanto o crítico funciona em todas as situações, entendeu o que eu quero dizer? Então, eu vou até ler para vocês, ó. Quando a relação de restrição é acionada, o dano causado pelo lado superior aumenta. Este efeito é calculado independentemente. A relação de restrição do tipo de tropa do herói é tanque restringe míssil, míssil restringe aeronave, aeronave restringe tanque. Entendeu? Vamos pegar aqui uma situação, um outro equipamento para vocês verem, ó. Aqui no caso do chip, ó. O ataque do herói aumenta, a resistência a todos os tipos de dano aumenta, ou seja, dano físico ou dano de energia, né? E aqui ele reduz o dano em contra-ataque, entendeu? Então é a mesma situação. Quando está numa situação de contra-ataque, eu ativo ali a redução de dano, né? Pessoal, já aqui na armadura já é um pouco diferente, ó. Na armadura não tem essa questão do contra-ataque, né? Ela aumenta o PV do herói com uma bolinha, aumenta com 2 bolinhas o dano físico de resistência, a resistência ao dano físico, desculpa. Terceira bolinha, ó, de novo PV, e no dano físico, a resistência a dano físico. Já na quinta bolinha, que seria, né, o mítico, ela reduz a chance de obter acertos críticos em 15%. Não especifica se é em contra-ataque ou, né, se tem alguma situação específica. Beleza, tranquilo. Já aqui no radar, mesma coisa. Só que o radar, pessoal, ele diminui ele aumenta a resistência a dano de energia, né? E aumenta a defesa e aumenta em 30% a redução de dano de acerto crítico. Então essas situações aqui até convém, né? Mas a situação, pessoal, é que, por exemplo, assim, vamos supor, no mercado brilhante aqui, ó. No mercado brilhante, para eu conseguir 10 fragmentos do projeto mítico, né? Eu preciso de 3.000 paradinhas aqui dessa medalha brilhante, né? Que seria muito caro, né? É praticamente quase uma skin. Então, tipo assim, compensa muito mais, pessoal, eu pegar e comprar aqui com esse mesmo valor aqui, eu consigo pegar 5 desse, mano. Então, a cada evento eu consigo pegar 5. O que eu tô fazendo? Além de eu pegar, né, E eu minto, eu acho que a gente ganha 360, se eu não me engano, dessa moedinha brilhante. Dá pra pegar 6 por evento, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, eu não me lembro se são 5 dias ou se são 6. Então aqui no caso, pessoal, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando todo dia o grátis, né, que são aqueles 60, e mais os 80 ali do primeiro pacote, entendeu? Então eu tô gastando aqui na faixa, acho que eu gastei R$150, se eu não me engano. Por quê? Tá com uma situação lá no Last War, pessoal, na loja do Last War. Vou até mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, pera aí. Quer ver? Eu vou tentar entrar aqui pelo site do Last War para mostrar para vocês. Eu não sei se é algum bug, se é alguma coisa, mas olha só. Quando você compra aqui 1.000 barrinhas de ouro, que são equivalentes a R$60, é R$60, né? Mas quando você compra 500 barrinhas, você paga R$24,90. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, assim, se eu quiser 1.000 barrinhas, compensa muito mais eu pegar esse pacotinho aqui e colocar ele aqui 2 vezes, ó. Eu vou pagar R$49,80 em 1.000 barrinhas de ouro, entendeu? Então, isso que eu tô fazendo. Entendeu, pessoal? Então, tá valendo muito mais a pena comprar os pacotes de R$25 do que os pacotes, né, de 60 ou 120 ou R$150. Então, o que eu quero dizer, ó? Vou fazer uma continha rápida aqui. Né? A gente aqui ganha 60 moedas brilhantes por evento. Vamos supor que sejam 6 eventos, eu não me lembro agora ao certo. Então, 360 moedas brilhantes, certo?
Se eu comprar o primeiro pacote, eu ganho 80 moedas brilhantes. E o pacote brilhante, no caso, eles são 500 diamantes, né? O que seria aqui, vamos pensar, 24,90 vezes 6, né? Então eu gastei ali R$150 e eu comprei, no caso, 60 vezes 6, que é o que eu ganho, né, de graça, mais 80 vezes 6, que é o que eu vou comprar todos os dias. Então aqui eu tô pegando 840 moedas brilhantes, tá? Pessoal, só lembrando que eu não me lembro se são 6 ou 5 dias, tá? Vamos supor que sejam 6, eu fiz com 6. E a moeda brilhante, o projeto amarelo, pessoal, ele é 60, certo? Então aqui, eu vou pegar 14 desses fragmentos por evento. Vamos supor que eu já peguei aí uns 3 ou 4 na semana, ao decorrer do deserto, né, dos outros eventos. Pessoal, isso aqui já aumentou 14, já consigo upar, por exemplo, aqui, consigo pegar uma que eu tô, entendeu? Com 2, já upar para 2, para 2 bolinhas, ou então uma que eu tô com 2 bolinhas upar para 3, que são 15 fragmentos, né? Então, e com esse dinheiro, pessoal, gastando R$150, eu só ia conseguir comprar 2 fragmentos vermelhos, entendeu? Eu não ia conseguir aumentar em nada o meu poder assim, agora. Então eu tô preocupado em comprar os amarelos para poder subir os meus heróis tudo para 4 bolinhas e vou pegar os vermelhos na temporada, entendeu? Ou então no evento Amobonanza, né, que é aquele lá do tesouro da mira lá. Eu tenho inclusive um vídeo sobre isso. Tá aqui em cima para vocês conferirem, beleza? E vou focar em equipamento, mano, subir bolinha, subir de 2 em 2, entendeu? Subir de 2 em 2 para pegar ali as taxas de crítico, redução de dano, beleza? Então, pessoal, eu acho que essa foi a situação que eu achei mais fácil para mim agora. E melhor também, né? Gastei R$150 e consegui 14 fragmentos aí de arma amarela. Então, eu acho que valeu a pena. Se você, né, não concorda com isso, me fala aqui o seu ponto de vista. Eu também, pessoal, sempre fui muito focado nas vermelhas e tal. Mas, assim, eu já tô achando muito caro. E eu acho que não tem tanta, né, serventia para mim agora. Claro que tem situações diferentes. Por exemplo, assim, vamos supor, vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que a minha temporada acaba hoje, né? Aí vamos supor que eu ganhei 1000 fragmentos, 1000 moedinhas dessa aqui, da temporada, beleza? Eu só consigo comprar 9, porque eu já comprei um no começo. Então eu só consigo comprar 9, ou seja, eu só preciso de mais uma. Aí seria uma situação completamente diferente. Mas partindo do pressuposto que eu não tenho nenhuma, e realmente eu não tenho, não compensa para mim começar a comprar agora, entendeu? Então compensa mais eu comprar as amarelas no momento e ter um retorno imediato, né, no meu squad aqui, entendeu? Então foi por isso que eu mudei esse meu pensamento de só focar nas vermelhas. Não, eu tô focando nas amarelas e também tô aumentando agora os equipamentos dos meus heróis do S2, Já tenho bastante já. Falta agora só o Williams para subir pro 40. Então, pessoal, esse foi meu ponto de vista. Se você, às vezes, mano, não concorda e tal, comenta pra gente o que você achou. Se você concorda, se eu mudei seu pensamento também, coloca aí também nos comentários, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo. Cara, foi uma pena não ter conseguido gravar a luta. Eu até gravei, né, mas falhou aqui. O iPhone deixou a gente na mão, mano, mas nossa, cara. E todo mundo tá assim, cara, você conseguiu gravar, que não sei o que. Até os gringos queriam ver o canal, mano, pra ver a luta, porque foi sinistro de verdade, mano. Nunca vi uma coisa dessa. Em um ano e, 3, 4 meses de jogo, nunca vi isso. Foi surreal mesmo, foi muito, muito bacana. Eu até tenho um vídeo aqui, mas eu vou tentar compartilhar com vocês pelos shorts aí. Porque foi um vídeo com uma amiga minha, gravou e me mandou. Falei, mano, já que você não conseguiu gravar, eu vou te mandar o que eu tenho. Mas não mostra nenhuma luta, mostra só a quantidade de pessoas que tinham em volta. Mas foi muito maneiro. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, curte, compartilha, manda pros amigos aí e é nóis, tamo junto.